Muito boa noite, boa noite, boa noite. Muito boa noite, boa noite. Fala, dona Alice, tudo bem aí? Fala, dona Kelly, já vou te aceitar aqui, Kelly, a gente começa. Chega mais, chega mais. Deixa eu convidar. Está convidada. Olá, dona Kelly. Ah, tem que inverter minha câmera aqui, peraí. Isso aí. Aê! Muito boa noite, dona Kelly. Boa noite, diretor. Tudo certo? Tudo certo. Não sou muito das lives, né? Mas. Agora é da live, tá na live, é da live. Ó, vou começar dando um contexto do que a gente vai falar aqui, e aí você vai se apresentar, tá bom? Mas, de antemão, o que eu quero deixar claro aqui? Isso aqui é um bate-papo, não é uma entrevista, porque eu não sou entrevistador. Então, imagina que a gente sentou para tomar um café, talvez um chá por causa do horário, né? Não tomo café esse horário. E a gente vai conversar. É uma conversa, tá bom? Tranquila. Não tem, eu não gosto nem de mandar roteiro de perguntas, essas coisas, porque eu gosto que seja espontâneo. É uma troca de ideias. Bom, aqui eu trouxe a ideia desse projeto para 2025 e eu quero passar pelo menos metade do ano, a ideia é o ano inteiro, conversando com alunos, com pessoas que eu admiro, com colegas, com pessoas que se conectam comigo de alguma forma, para a gente tentar ajudar o maior número de pessoas que a gente puder a combater o vazio de não viver uma vida plenamente bem-sucedida. E o que é isso? Às vezes eu tenho dinheiro, mas eu não tenho saúde. Às vezes eu tenho saúde, não tenho bons relacionamentos. Às vezes eu tenho bons relacionamentos, não tenho dinheiro. Então, como é que a gente pode equilibrar essa balança para viver uma vida plena, de fato, né? E como que a gente constrói um corpo atlético, uma mente resiliente e um espírito presente. E aí, a nossa conversa vai girar em torno das suas experiências, né? De uma pessoa que não gostava de fazer exercício, você vai falar isso aí, né? E também o que você leva fora o treino para a vida, para o seu trabalho, o que você levou e que diferença isso fez e um pouco disso, tá bom? Então, primeiro, se apresente, por favor, e fale o que você faz. Cadê a parte para ajudar a gente na iluminação aqui? A parte que a aluna. Tá me ouvindo? Oi, não ouvi. Não tá me ouvindo? Não, eu tô te ouvindo, mas ficou um pouco abafado. Peraí, só um Será segundo, que deixa eu ver se vai melhorar. tá? Talvez seja aqui. Fala aí. Eu falei da parte para ver a iluminação. A Paty tá me ajudando, porque o negócio é complicado aqui. Uhum. Vai lá, Eu Kelly. comprei uma ring light e tal, mas eu não gosto dessas coisas de filtro, nada disso, então vai assim. Com a cara de matada do calor. Cara, tá ótimo, pô. Tá ótimo. Bom, você falou para me apresentar, né? Primeiro, muito obrigada, gratidão pela oportunidade, né? Pela honra de estar aqui com você. E a apresentação é começar pela parte desafiadora para mim. Eu já fiz muitas coisas na vida, já estudei muitas coisas, já trabalhei com muitas coisas. Até se alguém que me conhece há mais tempo assistir a gente vai lembrar de mim em vários lugares diferentes, né? E só agora eu consegui. Você me ouve bem agora? Tô te ouvindo ótimo. Só agora eu consegui fazer uma conexão de tudo o que eu já fiz na vida, de coisas diferentes, assim. E aí tudo, assim, só para dar um exemplo, né? Para dar alguns exemplos, eu já trabalhei como pet sitter, babá de animais, eu já vendi plantas para o Brasil todo pela internet, de um jeito assim, né, que eu já estava no marketing digital, porque estava vendendo pela internet, né, mas eu nem sabia o que era isso. Eu simplesmente
participava de grupos no Facebook, e eram grupos assim, de colecionadores de plantas. Então, as pessoas viam uma planta e queriam de qualquer jeito, mesmo se você não estivesse vendendo, né? E assim que eu vendia. E dei muita aula, dei aula de música quando era bem jovem, dei aula de Geral ou alguma coisa específica? teoria musical. Ah, Eu sempre fui da teoria, sabe? É uma coisa que eu estou melhorando agora também. Sair um pouco da teoria e ir para a prática, né? Dei aula de teoria musical no conservatório e depois eu acabei fazendo faculdade de letras, alemão. E fiz alemão porque eu queria estudar música na Alemanha. E aí dei muita aula de alemão também. E aí tudo isso acabou me levando para o que eu estou hoje, que é o desenvolvimento pessoal. Aí eu vou explicar melhor como é que eu cheguei no desenvolvimento pessoal, né? Aí foi assim, eu dei muita aula e quando eu comecei a ouvir falar de mentorias, eu percebi que todas as aulas que eu dava eram mentorias, porque era um negócio assim, muito um acompanhamento do aluno, de conhecer cada um. Eu cheguei a dar prova só quando o aluno estava preparado para tirar 9 ou 10. Eu fazia umas coisas doidas assim. E sempre foi uma coisa muito personalizada. Eu queria sempre fazer uma coisa muito personalizada, tanto quando era aula particular, quanto quando era aula em grupo, nas escolas e tal. E aí eu percebi que sempre foi mentoria. Aí eu cheguei na mentoria, né? O que eu quero fazer é mentoria. E consultoria também. E desenvolvimento pessoal, porque eu acabei fazendo um doutorado em letras, porque eu queria entender o que acontece ou não na nossa cabeça quando a gente tenta aprender uma língua estrangeira. E aí, da neurociência mais ligada à aprendizagem, né, a neurociência cognitiva, eu acabei indo para a neurociência comportamental e aí para o desenvolvimento humano, né? E fiz curso de coaching, algumas terapias integrativas, algumas coisas assim. Então, e aí cheguei no desenvolvimento pessoal, na mentoria de desenvolvimento pessoal, que é o que eu faço hoje. Falei, né, que eu não fazia educação física na escola. sim. Peraí, eu só quero fazer um ponto aqui, que você falou coisas incríveis. Mas primeiro, Kelly, esse é o momento da gente conhecer a Kelly. Então, fale à vontade, tá? Aqui eu quero dar palco para vocês, que vocês são os heróis e as heroínas da vida de vocês. E eu quero que o mundo conheça vocês. E eu também quero conhecer melhor vocês. Então, fale à vontade. Tem alguns pontos que você falou aqui que me chamou muita atenção. Primeiro, eu não sabia que você falava alemão. E eu respeito. Gramática. Eu sei tudo de gramática, mas eu não sou fluente. Eu sou doutora em alemão e não sou fluente. Eu sei o que a gente aprende na faculdade, que é gramática. Sim. Ainda Entendeu? Beleza. Isso já te coloca à frente a não sei quantos por cento da maioria das pessoas. Na nossa comunidade, a Dagmar, ela é alemã. Ela treina de manhã, né? E ela é alemã. Inclusive, ela tá viajando hoje para a Alemanha também. Mas tem um ponto da sua história que se conecta muito com a minha, você sabia? Tem vários, você vai ver. Tem vários, mas ó, quando você falou assim, no começo, cara, hoje eu consigo conectar os pontos de tudo que eu já fiz. E eu passei exatamente por esse momento. Eu trabalhei com educação física a maior parte da minha vida, eu conheci o estoicismo, conheci o desenvolvimento pessoal, e aí, quando eu comecei a estudar essas coisas, vários pontos se ligaram, né? Da forma com que eu treinava as pessoas e como eu enxergava o ser humano e o treino, né? E aí, encaixar essas peças me ajudou a fazer o que eu faço hoje. Hoje eu sei exatamente o que eu quero fazer e o que eu tenho que fazer nesse mundo aqui. Mas cada pessoa é uma pessoa de um jeito, né? E às vezes a gente precisa olhar mais para a nossa história. Sim. Para esses pontos se conectarem. Mas me fala um pouco. Você trabalha hoje, você disse que você trabalha com desenvolvimento pessoal, né? O que exatamente você faz? Você ajuda as pessoas de que forma? Deixa eu entender um pouco melhor.
Bom, na verdade, assim, isso começou com alunos meus já de outras áreas, pessoas que já estavam próximas de mim, que trabalharam comigo, que estudaram comigo. E começou assim, eu sempre uma conselheira confiável, né? Sem cobrar por isso e tal. Então, por exemplo, a pessoa sempre virava desenvolvimento pessoal. Eu comecei a perceber isso. Porque, por exemplo, eu era pet sitter, aí a pessoa vem me falar, o gatinho tá fazendo xixi fora do lugar. É tudo sobre gente, né? Porque aí o gatinho pode ser que ele tá ansioso, né? E aí pode ser que a mamãe e papai humano tá ansioso. Por quê, né? Por que tá ansioso? Aí sobre plantas, eu não consigo cuidar das minhas plantas, tal. Então, gerenciamento de tempo. Tudo ia parar no desenvolvimento pessoal e na autoliderança, que eu falo muito de autoliderança também, né? E aí eu acabei indo mesmo para o desenvolvimento pessoal, estudando neurociência, terapias. Eu comecei com terapias para animais, depois eu fui para terapias para humanos. O que é mais fácil? Trabalhar com terapia para animal ou para humano? As duas coisas são difíceis, assim, igual, sabe? Ou fáceis igual, né? Porque, por exemplo, uma vez, essa história é de arrepiar, assim. Me pediram um floral pro cachorrinho pequenininho não passar pela grade do portão e ir pra rua. Gente, o floral é para quando o bicho tá mal, né? Se ele tá usando a inteligência dele para passar no buraco do portão e fugir pra rua, ele tá ótimo, né? Ele tá ótimo, não dá pra dar um floral pra ele, né? Tinha que botar uma tela ali, alguma coisa. Então, às vezes, as pessoas pensam que para mudar o comportamento do animal é assim, né? Bota um chip lá na cabecinha do bichinho e muda, né? E não é assim nem com os animais e nem com a gente, né? Não é, não é assim, né? Aperta um botão e muda, né? Muito bom. Mas, assim, eu acho mais fácil entender os animais, assim, sabe? Numa certa proporção. Porque os humanos são bem complexos, né? Concordo com você, viu? Não. Eu tive um cachorro, um Buterrier. E Você como é um tem, né? cachorro com muita energia, eu adestrei o cachorro. E aí eu cheguei a uma Uhum. conclusão, que o adestramento não é para o cão, é para os donos, né? Aprenderem a lidar com o cão. É. Então, você falou uma coisa muito poderosa, que tudo é sobre comportamento humano. Tudo é sobre gente, tudo é sobre como a gente interpreta o mundo e o que a gente faz a partir disso, né? Desde o aspecto de fazer exercício físico ou não, até conseguir se relacionar bem ou até como você lida com a sua carreira. É tudo sobre comportamento e desenvolvimento pessoal, né? Então, se a gente entende isso, a gente consegue ter mais eficácia em lidar com certas situações. Agora eu quero perguntar de você. Pergunta é a seguinte: para quem está ouvindo ou vendo isso aqui, a Kelly é minha aluna. A gente se conheceu através do Vitor Damasio. Vitor Damasio, que é um grande amigo, cliente e também mentor. Você me conheceu especificamente em que momento? Você lembra, Kelly? Como eu te conheci, é isso? Eu te conhecia já de eventos online, assim, que eu assistia. Então, eventos do Vitor e teve um evento do Pedro Superti também. Foi o E, Everest e aí, lá? é, e aí eu só ficava olhando e coloquei você na minha listinha de um dia vou fazer. E aí, Eu lembro que você me falou isso na mensagem. tinha a comunidade comportamental, né? Exato. E aí tava lá nos meus posts salvos, né, para fazer um dia. É uma coisa que eu tô mudando também, porque tem um monte de coisa para fazer um dia, né? Por que não fazer logo? Exato. E aí, É o que é me mais fala um importante. pouquinho. A Kelly se tornou minha aluna, já passou do primeiro ano, já, né? Vai completar um ano agora Vai em março. completar um ano agora em março. É. E quando a gente conversou, ela me trouxe alguns pontos aqui sobre o porquê que ela queria fazer exercício físico e quais eram os desafios que ela enfrentava, né? Eu quero que você fale aqui pra gente, Kelly.
quais eram os problemas ou barra dificuldades que você enfrentava antes de entrar na nossa comunidade? Então, eu achei muito legal o teu jeito de conduzir os treinos, né, que eu vi nos eventos, e na verdade eu decidi quando eu fui presencialmente num evento, né, que foi há um ano atrás, um evento do Vitor. Foi aí que eu tomei a decisão. E esse evento foi muito disruptivo, assim, para mim. Teve várias coisas que eu decidi. E mudança de mentalidade, mudança de hábitos, é um treino também, né? Porque tem uma hora que você entra no flow e aí você quer mudar mesmo. Você quer fazer algo diferente para ser a pessoa que você quer ser, né? Foi isso que aconteceu. Na verdade, eu nunca pensei muito em treinar. Eu fiz dança um pouquinho. Eu fiz um pouquinho de balé quando eu era adolescente e depois eu fiz dança de salão. Mas nada assim de me esforçar muito, de ficar suada, sabe? Era sempre uma coisa muito leve, assim. Não curtia atividade física mesmo. Consegui fugir da educação física na escola, Me conta né? um pouco disso aí que você ia começar a falar e nós paramos. É. Qual que é a sua relação com treino, educação física? Como que é a sua timeline de exercício físico aí da vida? Então era bem aquela coisa que a gente ouve sempre de não é pra mim, né? Não é pra mim, não gostava, não curtia, assim, sei lá, eu queria esquecer que eu tinha um corpo, sabe? Ainda tem um pouco isso. Quero ser só mente mesmo. E aí tá mudando, né, Tá Dredd? Calma que vai mudando mudando. muito. Então, e aí, quando eu tava lá presencialmente, eu acho que tem toda essa energia, né, do evento presencial e tal. E aconteceram várias coisas. Por exemplo, eu assisti uma palestra do seu amigo e aluno Miguel. Do Miguel. Meio barulhento tá a rua aqui, Não, tá dá tudo pra me ouvir mesmo. certo. Tá. Então, eu assisti uma palestra do Miguel, que na verdade eu não ia assistir se eu soubesse que eu ia assistir, entendeu? E eu já contei isso pra ele, mas ele não deve lembrar. Eu estava lá no evento e o Vitor não informa a ordem das palestras. E aí o Miguel entrou no palco, eu já estava lá, né? Tá bom, vai. Parecia interessante o tema, vou assistir. Só que, assim, por que eu não iria assistir se eu soubesse? Porque eu ia achar que não interessava pra mim, que eu ia ficar até com raiva, porque eu sou vegana. Olha só. E aquele momento, assim, com aquela coisa do evento, né, e tal, foi muito um momento de flow e de quebrar crenças, assim, de abandonar crenças. Não foi nenhuma tentativa de quebrar crenças, foi uma coisa de abandonar, assim, deixa pra lá, depois eu olho isso. E aí eu adorei a palestra dele, conversei com ele, assim, pelo Instagram um pouquinho e tal, né? E foi um momento, assim, de falar, poxa, que legal. Porque na minha historinha de vegana, ele era o vilão, né? Olha só que bobeira. E assim, achei o cara incrível, amei a palestra, né? Aprendi o EPI lá dele, que é muito legal, né? Energia, presença e intenção, eu lembro sempre. Então, e aí eu resolvi que eu tinha que fazer coisas diferentes, assim, pra ser a pessoa que eu queria ser, que eu não estava sendo. E decidi finalmente, né, treinar com você foi uma decisão super importante, que eu até não acreditei muito que eu tomei essa decisão. E foi ótimo. E o que eu falei de mentoria, né, que eu gosto muito desse acompanhamento próximo, dessa coisa personalizada, é muito o que você faz, mesmo na aula em grupo. E eu fiquei muito surpresa, me conectei muito com isso também, né? Então, por isso que eu treino com você. Que demais. Porque você consegue, na aula em grupo, conhecer cada um e adaptar os exercícios e saber um pouquinho de cada um. Isso é muito incrível. Assim. É o que eu acho legal nas aulas, nos treinos, em tudo. Você dá uma mentoria em grupo, né? Oi? Você dá uma mentoria em grupo, na verdade. Eu gosto disso também. Assim como você, eu gosto. Para mim, cara, não são alunos, não são números.
são pessoas, né? E cada pessoa tem uma história, tem uma necessidade, e o que eu gosto mesmo de fazer é me conectar com cada pessoa e conhecer. Eu entendo, assim, Kelly, que você me permite entrar na sua casa. Então, é um baita passo de confiança, né? Então, eu tento me fazer alguém útil na sua vida e na vida dos meus alunos. Você tocou em alguns pontos aqui muito, muito importantes, que eu acho que tem muita gente que pode ser beneficiado com isso, inclusive você. Talvez você não tenha enxergado dessa perspectiva. Uma das formações que eu fiz chama logoterapia. Logoterapia foi criado por um médico austríaco chamado Viktor Frankl, que ele criou, de uma forma simplista falando, ajudar as pessoas a curarem o vazio existencial através da busca no sentido na vida. Foi um cara que viveu o Holocausto, passou por 3 campos de concentração, escreveu um livro que eu indico a todo mundo ler, que chama Em Busca do Sentido, que é um livro incrível. E todas as coisas obedecem a significados. Nós damos significados para as coisas, para nos proteger e para alimentar aquilo que a gente acredita que é bom. Então, uma coisa que eu percebi. Pode falar. Eu lembro de uma reflexão num treino que você falou disso. Então, tem um ponto seguinte. O que eu parei para entender? Em vários momentos, eu encontrava pessoas assim como você que disse isso, e me disse isso em outros momentos, que, cara, eu não gosto de treinar, exercício físico não é para mim, nunca fiz, desde a época da escola, enfim. Só que, pensa comigo, se tem gente que gosta de exercício e gente que não gosta, o exercício em si é neutro. Ele não é nem bom nem ruim. É a interpretação de cada um que diz se ele é bom e se ele é ruim. E como que funciona a interpretação? Vamos aqui pensar em Joãozinho e Luizinho, tá? O Joãozinho, ele nasceu numa família grande, com vários primos, onde desde pequeno ele se mexeu, correu, pulou, disputou, competiu com os primos. Então, ele já nasceu estimulando o próprio corpo, estimulando a ideia da competitividade, estimulando se mexer. Quando ele vai para a escola, ele tem um nível de habilidade já acima da média. E ele é bom nos esportes, é bom em se movimentar. E aí as pessoas dão feedbacks positivos para ele em relação a isso, dizendo que ele é bom e tudo mais. E aí ele se sente bem naquele ambiente e ele fala, cara, eu quero sentir mais disso. Logo, o esporte faz parte da vida dele. E muitos desses Joãozinhos se tornam até professores de educação física. Por essa conexão, atletas, enfim. E é muito fácil o Joãozinho manter uma relação com o exercício físico. Por quê? Porque aquilo tem um significado positivo na vida dele. Agora, corta para o Luizinho. Luizinho viveu numa vida, de repente, filho único, ou uma família muito pequena, que os pais e a mãe trabalhavam muito, ele ficava sozinho, de repente ficava com televisão, computador e tudo, não tinha uma cultura de se mexer. Quando vai para a escola, vai na educação física, não tem tanta habilidade motora, porque nunca foi estimulado isso. E aí, os amiguinhos começam a tirar sarro, porque ele não tem habilidade. E aí, quando Não uma pega forma bola. de se defender, o cérebro dele entende, peraí, isso aqui é ruim pra gente. A gente não foi feito para isso, vamos fugir daqui. E aí, o significado que o Luizinho começa a dar para o exercício é que o exercício não é bom pra gente, a gente não faz exercício, a gente tem que fugir desse lugar. E aí o Luizinho, ou os Luizinhos e as Luizinhas, passam a vida inteira com esse discurso de que eu não nasci para exercício, o exercício não é para mim, porque o significado que o Luizinho ou a Luizinha deu, baseado no ambiente hostil, foi um significado de que aquilo é um perigo e tem que se manter longe. Provavelmente foi o ambiente que você passou. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Então, o ponto importante aqui é entender que um evento não retrata a realidade e nem é para sempre. Então, se eu tive um evento negativo com o exercício físico, é um evento
que não quer dizer que é realidade absoluta e a gente acaba tratando como verdade absoluta. E a pessoa que tem uma relação boa com o esporte não quer dizer que ela vai ter para sempre. Só que tem um ponto. Quando você tem uma relação num ambiente hostil com o exercício físico, você tende a ter um comportamento que chama profecia autorrealizável. Já ouviu falar disso? Eu ia falar, eu ia falar de Então, o que é a tendência é profecia? repetir a Explica aí, experiência explica aí. ruim. A tendência é repetir a experiência ruim, porque você já vai com uma mentalidade péssima, né? Você vai assim, ó. Não, eu não nasci para esporte, eu sou um zero à esquerda no esporte. E aí você chega com essa mentalidade, com essa energia, com esse pensamento, as chances de você fazer uma coisa desengonçada, bater a bola no dedo, tropeçar e tudo é altíssima. E aí o que você diz? Tá vendo? Eu não disse É. que eu era ruim nisso? E aí você fortalece esse mecanismo. Então, o que eu percebi? Duas coisas importantes, Kelly. As pessoas que não gostam ou não gostavam, que o seu caso já mudou, né? Tá mudando, tá mudando, tá mudando, tá mudando. Mas duas coisas que eu percebi. A primeira é, existe uma história por trás da pessoa que não gosta ou acha que não nasceu para fazer exercício físico. E geralmente esse comportamento está relacionado à infância e está relacionado a uma experiência ruim. Então ela usa isso como proteção. E tem um outro ponto agravante. A maioria dos professores de educação física são do primeiro exemplo que eu dei. Então eles não conseguem entender o que é uma pessoa viver num ambiente hostil e se afastar daquilo. Então quando eu me dei conta, o que eu comecei a fazer, Kelly? Eu comecei a estar muito perto de pessoas que odeiam exercício físico. Porque eu queria entender o porquê, como, quando. E hoje eu posso falar para você que eu entendo e eu já consegui ajudar centenas de pessoas a ressignificarem isso. Porque não é um negócio de você se tornar um atleta, mas é que é algo fundamental para a nossa vida. Não só melhorar a saúde física, melhorar os níveis de energia, mas tem diversos aprendizados para a vida que a gente aprende treinando. Eu acredito fielmente nisso. E você vai falar um pouco dessas experiências também já já. Mas o que eu disse para você aqui faz sentido? Você quer complementar alguma coisa? Tem alguma coisa que você não concorda? Me diz aqui. Não, concordo totalmente, eu acho que é isso mesmo. E assim a gente forma várias crenças na vida, né? De coisas que são boas ou que são ruins, porque você repete a experiência, porque você já vai. Até eu brinquei com você outro dia com uma frase assim: desculpa o atraso, eu não queria vir, né? Porque você já. Tem uma camiseta, né? Escrito isso. Porque assim, você já vai atrasado, aí você já fica perdido, né? Já faz tudo errado. Então, mas ó, isso também é uma outra crença, tá? Entrar é melhor que não entrar. Sempre vai ser. Sim. Uhum. Mas ó, vamos lá. Você falou uma coisa muito que me chamou muito a atenção, que é, se eu pudesse, eu não teria corpo. Você não vai querer falar disso, né? Falou, tá gravado aqui. Eu quero que você me diga. Tell me why. Me diga. Me fala mais disso. Como assim, terapia online? Então, as pessoas reclamam muito, né? Reclamam do tempo, reclamam do marido, da esposa, da gasolina, né? Você já viu alguém reclamar que tem corpo? Eu reclamo que tem um corpo. Eu já vi gente reclamar do corpo, mas que tem um corpo é a primeira vez. Não tem explicação. Me deixa tentar entender um pouco melhor. Quando você diz isso, você está dizendo que se você pudesse, você trabalharia só com o cérebro. Eu É isso? falo isso há muitos anos já. Eu só quero entender um pouco mais. Olha, eu não tô aqui para te julgar, nem para te analisar, nem para nada disso. Eu só quero entender. Então, não dá para entender, mas é isso. Eu queria ser só mente, só consciência. Muito bem. Vamos lá, Kelly. Ponto importante aqui, tá? E eu quero que você seja 100% verdadeira em tudo que você falar. E se tiver algum assunto que você não quiser tocar, você fala que a gente passa e tá tudo certo, tá bom? Tá.
Teve algum momento na sua vida que você tentou fazer exercício físico assim de forma mais consistente, como você está fazendo agora? Não, só dança, balé, mas exercício físico, assim, treino, não. Tá, beleza. E o que foi diferente, o trabalho que a gente faz junto, pro Uhum. que você já viu ou já tentou fazer antes? As únicas experiências que eu tenho são de dança. Então, eu fazia aula de dança de salão e, quando eu era bem mais nova, balé. E era presencial, tinha a professora ali junto e tal. Então, assim, era bom, mas eu comecei a não ver propósito naquilo, sabe? Tipo, o que eu vou fazer com isso? Porque a ideia, quando eu era adolescente, era ser bailarina profissional. Tipo, mudar o mundo com a arte, com a dança e tal. Aí eu comecei a meio perder a esperança de que eu ia fazer isso. Eu queria estudar no Teatro Municipal e não rolou. E aí eu fui meio que perdendo a vontade. Depois eu fiz dança de salão. A dança de salão eu comecei por um motivo muito doido, assim. Eu estava terminando meu doutorado e eu já tinha ficado na USP 10 anos. 4 anos de graduação e depois 6 anos de doutorado. Eu fiz doutorado direto, então é como se emendasse o tempo do mestrado e do doutorado. Aí deu 6 anos. Muito tempo, né? Então, no total, fiquei 10 anos na USP. E nesse tempo, sem namorar, sem ir nas festas da USP, sem nada, porque eu queria bolsa para a Alemanha e eu consegui, né? Só que não vivi mais nada nessa época. E aí, assim, no final do doutorado, eu tinha bolsa, né? E eu queria desistir. Porque no final não aguentava mais, sabe? E fora que, assim, isso é uma coisa que eu não sei se eu mencionei aqui. O doutorado era em letras, alemão, aprendizagem de alemão, só que ele acabou me levando para a neurociência. Porque eu queria entender o que acontecia no cérebro e não tinha resposta na letras. Eu tive que ir para psicologia, para biologia e tal. E aí eu percebi que eu era professora de biológicas, que eu gosto de planta, eu gosto de bicho, então não tinha nada que fazer letras, sabe? Muito legal e tal, só que eu me senti no lugar errado. E aí eu não aguentava mais, eu queria parar o doutorado, mesmo tendo bolsa, né? Não podia parar, porque ia ter que devolver o dinheiro da bolsa, sei lá, ia dar uma confusão danada. E aí eu resolvi fazer alguma coisa diferente para, sei lá, para desestressar. Aí eu descobri um curso de dança de salão dentro da USP mesmo, e aí eu fui fazer para conhecer pessoas, para movimentar um pouco. É por isso que eu fiz dança de salão. E, inclusive eu conheci meu pai, o pai do meu filho lá. E, senão eu ia estar solteira até hoje. Aí conheci o pai do meu filho, a gente foi morar junto, né? Ele estudava lá na USP também e tal. E foi isso. E a gente ficou um tempo fazendo a dança de salão juntos, depois a gente parou, por falta de grana também. E a experiência que eu tive foi assim, legal, eu fazia 7 aulas por semana na época da dança, porque, de novo, eu queria virar professora de dança. Eu sempre levo muito a sério os meus hobbies, sabe? Eu praticamente não tenho hobby, porque eu quero transformar eles em profissão. E aí eu fazia 7 aulas por semana, tal, mas depois eu acabei desencanando. Não foi uma experiência ruim, mas assim, a gente tá fazendo terapia online, né, agora, porque você me fez pensar em você me fez pensar em 2 coisas que eu não tinha pensado, e é interessante para quem assistir também. Na época do balé, eu queria profissionalizar o balé, eu queria estudar no Teatro Municipal. Não rolou, eu desanimei. Na época da dança de salão, eu queria virar professora de dança de salão. E não rolou. Eu fiquei sem grana, tive que parar de fazer aula e tal. Porque eu tinha que pagar aula para os 2, né? Porque era eu e o pai do meu filho, né? Que era marido na época, mas eu nunca casei de verdade. E aí a gente parou de fazer. Então, de novo, foi uma frustração, assim, de tipo, me dediquei tanto e não rolou o que eu queria. Foi uma coisa assim, entende? Mas fora isso, não teve nada ruim. Só que, assim, a melhor experiência que eu tive, contando essas da dança,
tá sendo com você agora. Porque, apesar de ser online, né? Para mim, na verdade, é perfeito ser online. Se o mundo pudesse ser online, tudo online. Fazer eu pensar, não ter que ir lá, sabe, pegar trânsito. Eu não dirijo, então para ir para academia, ou a academia é muito perto, né? Eu vou fazendo uma caminhada, ou vou ter que pegar condução, pagar Uber, sei lá, para ir para academia. Não rola, nunca rolou, né? Então, para mim é perfeito que é online. Eu faço muita coisa online e é perfeito também uma coisa que eu queria comentar, né? Que acho que você não sabe a importância que tem, assim, para mim e para outras pessoas também. Eu não sei por que algumas pessoas treinam à noite, em vez de treinar de manhã, no horário que eu treino, né? 6:30. Eu acho que muita gente é por causa de horário de trabalho, alguma coisa assim. Mas é porque é meu horário preferido. E tem uma área da biologia, né, que é a cronobiologia, que estuda, né, se você é matutino ou vespertino. Então, eu já estou muito convencida de que eu sou muito vespertina, eu tenho mais energia nesse horário. Então, eu evito fazer live de manhã, fazer reunião importante de manhã, atender mentorado de manhã. E para mim é perfeito poder treinar às 6:30 da noite, né? Então, você ter essa disponibilidade dos dois horários também, para mim é perfeito. E aí tem uma coisa que eu pensei em falar mais no final, mas vou falar já. No desenvolvimento pessoal, a gente vê análise de perfil comportamental. E eu vi um pouco disso e também da análise de perfil comportamental corporal, né? Então, tem pessoas que são mais competitivas, que até competem para ter um corpo mais bonito, para ter um desempenho físico melhor e tal, né? E tem pessoas que não ligam para isso, elas só querem companhia. E com você, a gente tem as duas coisas. Então, assim, ter você lá ao vivo é muito diferente de pegar qualquer aula gravada e querer fazer qualquer treino gravado e querer fazer. Então, para mim, está sendo uma experiência muito boa e que eu não sabia que eu podia ter, né, antes de te conhecer. Então, acho que é isso, assim, das experiências que eu tive de atividade física, essa está sendo a melhor, porque é muito do meu jeito, sabe? Uhum. É à noite, é online, é muito do meu jeito. Então, para mim, tá perfeito. Que massa. Kelly, você falou algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena aprofundar um pouco mais. Uhum. Primeiro ponto é sobre algumas pessoas serem mais competitivas, outras estarem pela companhia e tudo, e que a gente entrega tudo. E eu fui atleta de alto rendimento, eu estou treinando desde os meus 6 anos de idade, eu tenho 39 hoje. Então eu nunca parei, desde os meus 6 anos. E eu entendi algumas coisas por também desenvolver, estudar aspectos emocionais e também de expansão de consciência, que a competição é uma das maiores ilusões que são impostas para a gente, né? Porque a gente é obrigado a competir no mundo corporativo, na escola, na faculdade, compete por uma vaga, compete, enfim. Só que não tem como eu ser melhor que alguém. Porque para eu ser melhor que alguém, em comparatividade, eu precisaria ter as mesmas condições que alguém. Uhum. Né? Sim. A mesma história. E nem gêmeos têm as mesmas condições. Quem dirá pessoas que tiveram experiências, criação, crenças totalmente diferentes. Então, a única coisa que eu posso fazer para ganhar é o meu melhor. Eu não posso fazer mais do que isso. Então, a única competição real que existe é você com as coisas que te impedem de ser a sua melhor versão. Algumas pessoas dizem competir você com você mesmo, mas eu também não concordo com isso, porque quem a gente é de fato quer prosperar, quer ganhar. O que atrapalha a gente não é a gente. São crenças, são coisas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Então esse é o primeiro ponto. Porque não tinha condição, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado com isso também, né? Exato. Por que eu não fiz
Porque antes não tinha o recurso que eu tenho hoje, a consciência que eu tenho hoje. Exato. E esse é o primeiro ponto, que assim, como as pessoas veem o meu histórico, né? Trabalho com exercício também, fui atleta de alto rendimento. Quando alguma empresa me contrata para dar uma palestra para falar sobre competição, sobre fazer o seu melhor, eu falo, acho melhor você pensar e entender o que, que eu penso sobre competição. Porque para mim, a gente nunca conseguirá competir com alguém. Uhum. Existe uma realidade objetiva. Tem uma vaga e tem duas pessoas para essa vaga. Beleza. Mas se a outra pessoa estiver melhor preparada, não tem como você ser melhor que ela. E em contrapartida, a mesma coisa. Então você só pode ser melhor que você. E é só nisso que o seu foco tem que estar. Segunda coisa que você falou, importante aí, é o seguinte. Nós somos doutrinados ao longo da nossa vida que nós temos que ser bons em tudo que a gente fizer. E, ponto importante, quem nós somos está atrelado ao que nós fazemos. Então, por exemplo, eu sou o meu resultado. Se eu tenho um resultado incrível, eu sou uma pessoa incrível. Se eu tenho um resultado ruim, eu sou uma pessoa ruim. Então, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque nós não somos os papéis que nós exercemos. Os papéis são só papéis. Uma forma legal de exemplificar isso, Epíteto, que é um grande filósofo histórico, falava que a vida é uma grande peça de teatro. E a gente não escolhe a peça que vai encenar. E tem uns papéis a gente encena, né? Se esse papel for ser presidente da República, seja o melhor presidente que você puder. Se fosse um cidadão comum ou um morador de rua, faça o seu melhor. Você não escolhe a duração dessa peça, você só pode fazer o seu melhor papel. E grande parte dessa nossa formação, que é pautada em dinheiro, status e poder, coloca o resultado como acima de qualquer coisa. E isso também é perigoso porque muita gente deixa de fazer coisas só porque não vai ser bom fazendo aquilo. Uhum. Entende? Então esse é o primeiro ponto, né? O erro faz parte do processo de aprendizagem. Você estudou aprendizagem, né? Tem como aprender alguma coisa sem errar? É impossível. Eu tenho que errar. Agora, se eu tenho a obrigação de ser perfeito e ser bom em tudo, eu não vou me permitir errar. Então é melhor não fazer. Olha que loucura. Uhum. E aí tem um outro ponto, né? Que eu descobri. E aí eu penso assim, imagina uma montanha, tem caminhos diferentes para subir essa montanha. E uma coisa que eu entendi, fazendo vários cursos, experiência prática sobre desenvolvimento, expansão da consciência, espiritualidade, todas essas coisas que você pensar, é que assim como o arco-íris, já viu o arco-íris de perto? Foto de arco-íris de perto? Quando a gente vê o arco-íris de longe, as cores são todas divididinhas, né? Uma cor e uma faixa. Quando a gente olha de perto, a gente não consegue diferenciar aonde começa o verde, aonde termina o vermelho. Então, a gente também não consegue separar aonde começa e termina o nosso corpo, aonde começa e termina a nossa mente, aonde começa e termina o nosso espírito. Seja lá isso que você quiser dizer. Então, a gente... Vou pensar. Oi? Vou pensar sobre isso. Então, a gente precisa do alinhamento e o desenvolvimento dos três para atingir a expansão da consciência. Porque se você pegar qualquer religião, qualquer cultura mais antiga, todas elas vão ter os três conjuntos de rituais que mexam com o corpo, que mexam com a mente e que mexam com o espírito. Então, uma coisa é interdependente da outra. Ou seja, eu não consigo expandir a minha consciência e desenvolver a minha espiritualidade se eu não tiver uma boa relação com o meu corpo e com a minha mente. E uma boa relação, é importante dizer aqui, tá? Não é sobre ser sarado, não é sobre ser nada disso. É você
tratar o seu corpo como ele evoluiu ao longo do tempo para ser tratado. É dar a ele aquilo que ele precisa. Como dar à sua mente aquilo que ela precisa. Como dar ao seu espírito aquilo que ele precisa. Então, essa expansão da consciência, ela só acontece de forma profunda e verdadeira, e não apenas um delírio, quando eu alinho essas três coisas. Uhum. E a gente é ensinado a tratar as coisas de forma compartimentalizada, né? Sim. Peraí, deixa eu abrir a gaveta do corpo, fiz tudo com o corpo, deixa eu fechar, agora abrir a gaveta da mente. Então, essas reflexões são baseadas no que você me disse aqui, né, de coisas importantes, e eu aprendi isso também. Eu cheguei no lugar através do caminho do corpo. Só que eu entendi que se eu não desenvolvesse a minha espiritualidade e o meu aspecto emocional, cognitivo e tudo mais, eu não ia conseguir achar esse lugar de expansão da consciência, de despertar, de ser uma pessoa que enxerga as coisas como elas são e não como me disseram que são. Então, e você tá nesse caminho também, porque você está desenvolvendo essa relação com o seu corpo. E assim, cada um tem o seu gap, tá bom? Alguns vão ser o corpo, outros vão ser a parte emocional, outros vão ser a parte espiritual, e tá tudo bem. O ponto é a gente entender que a gente se torna uma pessoa melhor trabalhando no que faz a gente ser melhor, né? E agora eu quero te perguntar, em que momento que você percebeu que o que a gente está fazendo junto estava funcionando? Bom, logo no começo, porque eu continuei, né? Passou É um verdade. mês, passou dois, passou três, né? Daí eu falei, oh! E, e logo no começo eu emagreci, não era a intenção emagrecer, mas eu acabei emagrecendo e gostei da ideia. E depois eu percebi que o peso deu meio equilibrado, assim, como se eu tivesse engordado de novo, só que as roupas estavam lá. Entende? Fala Como se eu esse tivesse final de engordado. novo que cortou, não ouvi. Tá. Depois que eu emagreci um pouquinho, Tá? eu percebi que meu peso aumentou um pouquinho, mas as roupas estavam largas. Então não é Sabe o que simplesmente significa isso? gordura. Sim. E eu achei bom. É pra achar mesmo. Então, eu achei muito legal. E até hoje eu percebo isso, assim, as roupas muito largas, vai fazer um ano, né? E o peso não mudou tanto. Eu dei uma emagrecida no começo, e eu tenho, assim, a vida inteira uma oscilação de uns 2 quilos, né? Então eu nunca liguei muito, porque era muito fácil para mim engordar 2 quilos e perder 2 quilos. E aí eu percebi que o peso continuou mais ou menos estável, mas as roupas muito largas. E não era a intenção emagrecer, mas eu gostei da ideia. Aí, é muito bom. Eu estava um pouquinho acima, assim mesmo. E apesar de eu ser vegana, vegetariana, tô mais para vegetariana agora, tem gente que confunde, né? Que acha que basta ser vegano para ser saudável. E não, você pode ser vegano e comer um monte de açúcar, comer um monte de carboidrato, comer um monte de Sim. gordura, né? Mesmo não sendo gordura animal. E eu gosto muito de comer porcaria, né? Então, treinando assim, a gente já. Aí comecei a emagrecer, eu pensei, vou controlar um pouquinho a alimentação também, né? Então, Pontos importantes, né? Quando você começa a ter uma coisa positiva, isso faz com que a gente queira melhorar em outros aspectos, tipo, funciona. hábitos angulares, né? Uhum. E tem um outro ponto que você falou, que é, o que acontece? Se eu emagreço, depois eu paro de emagrecer, parece que na balança eu engordei de novo, mas a roupa tá folgada. É porque você Uhum. construiu massa muscular. Sim. A gordura é mais volumosa do que o músculo. Uhum. O músculo é mais denso, mais pesado. Então, eu posso estar mais pesado na balança, porque o músculo pesa mais que gordura. Mas como ele é mais Uhum. denso, ele ocupa menos espaço, então a roupa fica mais folgada. Então essa é a Sim. explicação. Então tudo que a gente quer, e isso significa emagrecer. A diferença de emagrecer e perder peso, Kelly. Perder peso é eu perder qualquer tipo de peso na balança. Só que às vezes Uhum. você está perdendo massa muscular, água e não É. gordura. Uhum. Emagrecer está relacionado diretamente a perder gordura.
Então, no seu caso, dá para dizer que você emagreceu, por quê? Você aumentou massa muscular e perdeu gordura. Por quê? Na roupa você consegue ver diferença. Muito bom. Kelly? E a questão de ganhar massa era, apesar de emagrecer não ser uma preocupação, ganhar massa era para estar mais saudável, para ter mais energia, para ter mais força, mobilidade, né? Tudo isso. Mulher, mais do que homem, precisa muito trabalhar para a manutenção da massa muscular, principalmente depois dos 30 anos. Porque mulher tem um declínio muito grande de massa muscular e massa óssea, né? Tanto é que a maior incidência de osteoporose, que é a perda de massa óssea no osso, é em mulher do que em homem. Então, o treino que a gente faz, ele te ajuda nisso também. Agora, eu quero que você me fale como é que está a sua vida agora. Como é que está a sua relação com o treino? Fala a verdade, tá? Não fala o que você acha que eu vou gostar de ouvir, não. Fala a verdade, que aqui a gente trabalha com a verdade. Então, eu fiz umas colas aqui, tá? Um teleprompter de papel. Para não esquecer, né? Porque eu sou muito faladeira, senão eu falo um monte de coisa e não falo importante. Como eu te falei, é um processo, né? Então, não posso falar ainda que eu amo treinar, que eu gosto de treinar e tal. Mas assim, você pode ficar feliz que o tanto que eu não gosto de treinar é proporcional ao tanto que eu gosto de você, né? Tamo junto, é recíproco. E assim, já teve dias de eu sentir falta de treinar. Olha, isso principalmente é um excelente sinal, sabia? Né? Eu achei até estranho, assim, falar, o que fizeram com a Kelly, né? Assim, principalmente se eu me planejei para treinar e depois aconteceu alguma coisa e não consegui. Porque tem dia que eu sei que eu não vou treinar mesmo. Mas se eu me planejei para treinar e aconteceu alguma coisa e não deu, aí eu sinto falta. Já aconteceu no domingo, de pensar, hoje tem treino? Ah, não tem. E aí eu fiquei esperando o treino da segunda, né? Apesar que aí tinha aula gravada e tal, mas eu não queria, né? Queria companhia. E... teve uma coisa muito legal que eu queria contar, que eu anotei aqui. Logo no começo, eu senti um efeito de... Eu não sei nem que nome dá para isso, assim. Eu preciso elaborar melhor isso. Porque é um exemplo ótimo de desenvolvimento mesmo, assim, mental, pessoal, né? Tudo. Que é uma validação, sabe? Uma confiança maior. Então, tinha vezes que eu ia fazer um esforço físico qualquer, sei lá, levantar um peso, ou subir uma escadaria muito longa, sei lá, algum esforço físico maior, e eu pensar assim, isso aí acho que eu não consigo, não. Aí, imediatamente eu pensava, não, mas agora eu tô treinando, lá no treino eu consegui fazer tal coisa, então agora eu vou conseguir. E aí eu conseguia, e era fácil. E pode ser que realmente eu melhorei o meu desempenho físico, né, e tal, condicionamento físico, mas também pode ser que era só uma crença de que, isso aí eu não consigo, não. E agora eu acredito que eu consigo. Essa é a famosa autoconfiança. Que demais, hein? Isso eu achei muito legal. Eu achei muito legal isso. Acontece até hoje, mas no começo aconteceu muito, assim. Será que eu consigo? Acho que não. Não, mas eu vou conseguir, porque no treino eu consegui. Que demais. Então, isso foi um efeito bem legal. Outra coisa, né, que também a Isabel falou e a Paty falaram, né, que eu assisti as lives delas, que é o exemplo para os filhos, né? Eu tenho um menino de 13 e ainda bem ele é muito melhor do que eu nisso. Ele faz educação física na escola, ele faz natação, ele faz dança. Que legal. Também. Mas eu acho que o mais importante dele me ver treinar é ver que eu estou me empenhando para fazer uma coisa que eu não fazia, que eu nunca fiz, que eu achava impossível, né? E estou conseguindo e tal. Então isso é muito valioso para mim. E ele eu concordo com você, e você falou uma coisa muito importante, tá? Mais do que hábitos saudáveis instalar nos filhos, que isso também é importante, mas os nossos filhos nos verem nos desafiando, fazendo coisas difíceis e desconfortáveis e desenvolvendo habilidade em coisas que a gente não tem habilidade, isso é uma lição absurda que a gente não consegue nem mensurar e nem entender direito. Mas isso vai
vai fazer um impacto diferente e gigante na vida deles. Porque é muito fácil a gente vestir uma capa de super-herói e super-heroína e os nossos filhos acharem que a gente é incrível em tudo. Só que em algum momento eles vão crescer e vão entender que nós somos seres humanos. É. E se eles tiverem a recordação de que, peraí, eu lembro que meu pai e minha mãe, não era uma coisa que ele fazia com tanta habilidade, ou uma coisa que fez parte da infância dele, e mesmo assim ele estava lá aprendendo, melhorando, se desenvolvendo, é exatamente isso que ele vai aprender. E é assim que ele vai encarar os desafios da vida. E eu entendo o que você está dizendo, e eu entendi isso quando eu comecei a dar treino e treinar em casa. E os meus filhos me vendo terminar o treino com vontade de deitar no chão, aprendendo, fazendo exercício, aprendendo exercício, coisa que eu não sou tão bom e tudo. E aí eles começaram a encarar essas coisas da mesma forma que eu encaro. Então, vou dar um exemplo prático. Meu filho do meio, Léo. O meu sogro estava aqui em casa, aí os dois meninos fazem ginástica, né, olímpica. E aí o meu sogro perguntou pro Léo, Léo, você faz mortal já na cama elástica? Aí ele falou, não faço. Aí olhou para mim e falou, ainda. Por quê? Por quê? Porque tudo que eu não sei fazer, eu falo para eles, eu não sei fazer ainda. Eu vou treinar e vou aprender. Que essa é a ideia da vida, é o treino. Que tudo é treinável, né? E aí ele incorporou isso, olha que poderoso. Né? Sim. O que mais, Kelly, que você anotou aí? Me fala. Então, você falou a vida é um treino, né? Eu queria falar disso. Porque as reflexões também no final dos treinos são muito importantes para mim, né? E eu quero até me dedicar mais, assim, para todas as oportunidades que eu tenho com você e não estou conseguindo aproveitar agora. Mas eu me conectei muito com essa sua frase também, a vida é um treino, porque eu falo coisas parecidas dos meus mentorados. Eu falo dos TGs. Os TGs são os treinamentos gratuitos, que não sou eu que dou, é a vida que dá, são os perrengues. Então eu criei as siglas, assim. Aí tem o TGGE, que é o treinamento gratuito de gestão emocional. Quando você tá, sabe, numa situação que você quer matar alguém e não pode, né? Aquelas coisas. Tem o TGGF, que é o treinamento gratuito de gestão financeira. E tem o TGGT, que é o de gestão de tempo. E tem o TGL, que é o treinamento gratuito de liderança, que quando você tem que ser o líder na sua vida. Você tem que se posicionar, você tem que mostrar o que você pensa e tem que conduzir a situação, porque senão você vai ser conduzido, né? Então, em vez de ficar reclamando dos perrengues, a gente fica feliz porque tem um treinamento gratuito da vida ali, sabe? E às vezes eu falo, assim, alguém quer falar comigo, me pergunta alguma coisa e tal, e eu falo, peraí, que agora eu tô num TGGE, que é um pouco emocional. Muito bom. E aí as pessoas já sabem, né? Então, sempre que eu vejo a sua frase, né, a vida é um treino, eu lembro dos meus TGs também, né? Se duvidar, tem doutorado em outras áreas também, né? Então, e é muito isso, né? Muito tudo que você ensina pra gente nas reflexões, com o estoicismo e tal, né? Cara, que demais. Pra gente finalizar essa conversa, modéstia à parte, eu gostei muito dessa nossa conversa. Eu consegui conhecer, saber coisas de você que eu não sabia. Essa conversa, ela tem alguns objetivos, né? Um deles é eu conhecer melhor vocês. Outro deles é a nossa comunidade conhecer melhor vocês. E o terceiro deles é dar voz a vocês. Você é a heroína da sua vida e eu quero que você desenvolva habilidades para tal e se porte de tal maneira. E eu sou aqui no máximo, o mestre Oda para te ajudar nesse caminho. Agora, imagina que tem pessoas na situação que a Kelly estava antes de tomar essa decisão de começar a treinar com a gente. Essa pergunta eu gosto de fazer para todo mundo, tá? É a única pergunta que eu faço para todo mundo, que é: o que você diria para pessoas que estão na situação da Kelly, daquela dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Tirei o print já faz 6 meses, será que eu toco isso, não toco? Diz aí, o que você diria para a Kelly naquela situação?
só vai. Na verdade, eu penso assim, nossa, acho que não tem ninguém na situação que eu tava, né? Porque a situação que eu tava era muito, assim, de ociosa mesmo, né? E, e é difícil pensar que tem alguém que não fazia nem educação física na escola. A Mas maioria tem. é a maioria. Uhum, É a maioria das pessoas, Kelly. A maioria das uhum, pessoas. Quando eu vou em evento desses que a gente vai, de negócios, de marketing, o que eu mais escuto das pessoas é: eu não gosto de fazer exercício, eu não nasci para isso. uhum, Entendeu? Então, a maioria das pessoas tem uma relação não adaptativa com o exercício físico. uhum. Então, essa conversa ela é importante por quê? Porque muitas pessoas vão se identificar com você e entender Sim. que na vida real, assim, muita gente acha que eu acordo também parecendo um chefe de excursão, né? Vou treinar feliz e saltitante, mas eu não lembro a última vez que eu treinei com vontade de treinar. Só que esse é o ponto. Eu não dependo do meu estado emocional para fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Que eu sei que é Uhum, importante para o dread que eu estou construindo e que eu quero uhum, viver. uhum, Assim como a gente paga a conta, ninguém gosta de pagar a conta. Quem gosta de pagar a conta? Ninguém uhum, gosta de pagar a conta. Só que esse é o ponto, né? E tem coisas que eu não faço por trauma, que é um sistema de defesa. E aí essas uhum, coisas entra uma grande parte das pessoas no exercício físico, né? E uhum, uma parte do meu trabalho é ajudar as pessoas a entenderem que um evento não significa o todo. uhum. E eu tenho certeza que você está descobrindo vários Sim. benefícios de se treinar, de criar essa rotina, de se desafiar, de aprender movimentos novos, que isso não fica só no campo do corpo. É. Essa questão da consciência corporal também foi uma coisa que eu percebi logo no começo, né? Que eu não tinha mesmo noção. Essa coisa de eu querer esquecer que eu tenho um corpo, eu esquecia mesmo, né? E, e aí, assim, tinha movimentos que eu não fazia e eu não sabia que eu não conseguia fazer. E outros que eu podia voltar a fazer e que eu também não sabia. E questões assim que a gente vai se acostumando, né? A perder os movimentos e acha que é normal. E aí tinha, por exemplo, avanço. No começo eu não conseguia fazer o avanço. E hoje eu faço com facilidade. Mas o problema não era baixar. O problema era o equilíbrio. E eu nem sabia que eu estava tão desequilibrada, assim, sabe? Até, assim, para subir na cadeira, né? Porque a gente treina com a cadeira, porque não tem os aparelhos de academia lá, né? E é muito bom. E outra coisa que eu falaria para as pessoas também, assim, tem um negócio que você não gosta, mas tem um jeito que você pode gostar mais. Sempre tem, né? Então, para mim, deu super certo fazer online. Então, dá certo fazer online, gente. Não gosta de ir na academia? Faz online, né? Fazer online, fazer no horário que é melhor para mim. E todas as adaptações que você faz, assim, é muito bom. Que Então, massa. isso para mim foi fundamental, assim, eu poder fazer o negócio do meu jeito. Porque às vezes você põe na cabeça lá que, não, tem que ir em tal academia, tem que ir em tal horário, tem que fazer todo dia, se faltar um dia já deu errado. E aí não vai mesmo. Que demais. Kelly, quero agradecer o seu tempo, antes de tudo, de dizer que essa conversa foi incrível, eu adorei conversar com você. A gente poderia ficar aqui conversando mais um tempão, falando de vários assuntos aqui, e todos os assuntos que se conectam com uma coisa que você disse no início, né? Que é tudo sobre gente, sobre comportamento, sobre crença. E foi muito legal te conhecer um pouco melhor e entender que, de alguma forma, a gente está conseguindo te ajudar a se tornar uma melhor versão. Que a gente continue juntos aí. Eu brinco com os meus alunos, eu sou um cara do longo prazo. E o contrato mínimo é de 100 anos. Para quem completar primeiro, tá? Para quem completar primeiro. Certo? Querida, obrigado pelo seu tempo. Foi uma honra conversar com você. Você que está vendo ou ouvindo a gente, essa live vai ficar salva aqui 24 horas.
vai estar no meu podcast A Vida é um Treino, que você pode ouvir nas plataformas de áudio e também você pode assistir na íntegra essa live na quinta-feira no meu canal do YouTube. Tamo junto, até o próximo episódio. Beijo no coração, a vida é um treino. Valeu!